mais uma vez expressar minha gratidão pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, falando da Palavra de Deus. Nosso desafio para essa manhã é, de fato, um desafio, porque estamos diante de um tema que é muito rico, muito amplo, né? Temos que desenvolver ele de forma objetiva e, ao mesmo tempo, completa para os irmãos. Pelos cartazes que os irmãos viram afixados nos vários lugares da empresa, os irmãos já tiveram uma noção do roteiro desta série. Tem até uma ilustração muito bonita que foi feita pelo pessoal da arte, parabéns a eles por isso, e acompanha um texto que, pela minha interpretação, não é o texto principal de cada tema, mas é um texto que eu entendo que seja genérico, né, para abarcar toda a série. Mas esse texto, de fato, do Salmo 128, ele é um texto que, na perspectiva do Antigo Testamento, ele retrata para nós, apresenta para nós, quando nós lemos esse salmo, um verdadeiro retrato do que seria a família ideal na visão, na perspectiva do judeu do Antigo Testamento, e não apenas de qualquer judeu do Antigo Testamento, mas de um determinado momento na história de Israel em que alguns temas estavam em destaque e eram os principais temas que passavam pela mentalidade do judeu. E esses temas, eles pontuam para nós uma época na vida do povo de Israel, na vida da nação de Israel, em que era possível construir mentalmente essa imagem perfeita de uma família estruturada no temor do Senhor. Porque ele diz assim: feliz é todo aquele que teme a Jeová e que anda nos seus caminhos. Então, o tema do temor a Jeová, aqui no versículo 1 e no versículo 4, eis que assim será abençoado o homem que teme a Jeová. Esse tema do temor a Jeová é um tema que vai aparecer bem depois na história de Israel, principalmente quando entra em vigor, em circulação, o que seria chamado de literatura de sabedoria. As escolas de sabedoria em Israel começaram mais especificamente do tempo de Salomão para frente, mas foi se desenvolvendo gradualmente e foi se aprimorando e se sofisticando no ensino. E nós temos livros que representam essa mentalidade, essa temática de sabedoria. E temos aqui também nesse salmo uma outra temática desenvolvida aqui, que é a ideia da prosperidade. Para o judeu do Antigo Testamento, ser próspero era olhar para o campo e ver o campo produzindo. Olhar para dentro da sua casa e avistar a sua esposa ao seu lado como sendo a dona do lar, a líder, a cabeça do lar abaixo dele. Olhar em volta de sua mesa e ver a sua mesa repleta de filhos, todos assentados com ele para comer e para aprender. Então é por isso que o salmista, ele explora as imagens aqui, como é de esperar de um texto poético do Antigo Testamento, as imagens são as melhores possíveis. Então,
a mulher é comparada a uma videira que está instalada dentro de casa, ou seja, os sentidos aqui transmitidos para nós são os melhores possíveis: enraizamento, estabelecimento, firmeza, frutificação, prosperidade. Os filhos, né, retratados como plantas de oliveira, todos eles sentados em volta da mesa. E aí o salmista retoma o versículo 1 no versículo 4, eis que assim será abençoado o homem que teme a Jeová. Os versículos 5 e 6 também recuperam um tema desse período de Israel, que é o período da monarquia, para o final da monarquia e para o exílio, que é o tema de que Jeová ele está estabelecido, assentado em Jerusalém. Ele mora no trono, no templo de Jerusalém, que é a casa dele, por assim dizer. Então, por isso, para ele é possível dizer: de Sião te abençoará Jeová. Ou seja, ele visualiza o Senhor assentado, instalado em Sião, e virando a sua mão para a direção desse homem que teme a ele, para abençoá-lo. E verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, sim, verás os filhos de teus filhos, que a paz seja sobre Israel. Então, os filhos de teus filhos aqui é o auge desse sonho que todo homem do Antigo Testamento, judeu, temente a Deus, praticante, cumpridor da lei, tem, porque é o máximo daquilo que ele pode se expressar em termos de prosperidade, ver os filhos, ver os netos, ver os bisnetos, ou seja, ele viver o suficiente e ter condições suficientes de estabelecer uma família para ele ver a terceira, a quarta geração dessa família. Como eu disse para os irmãos, o tema é muito amplo. E quando nós tomamos e assumimos um tema como esse, o plano de Deus para os pais, eu vou sintetizá-lo apenas para ficar mais prático. Nós vamos falar sobre o papel dos pais, do ponto de vista bíblico, aquilo que Deus ele deseja que os pais façam e que os pais exerçam dentro da família, do ponto de vista bíblico. Então, quando pegamos um tema amplo como esse, e quando falamos de tema, é inevitável nós visualizarmos sempre uma linha ascendente desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Qualquer tema nas Escrituras que você partir do começo das Escrituras para desenvolvê-lo, você sentirá a necessidade de entender, de admitir a evolução desse tema. Todo tema nas Escrituras, que começa lá do Pentateuco e vai se desenvolvendo até o Novo, é inevitável perceber isso, a evolução, o aprimoramento desse tema. Então, quando nós pegamos o tema de família e damos uma rápida passada no Antigo Testamento, pensando nesse tema, vocês podem ver que existe uma linha histórica de desenvolvimento desse tema dentro da Bíblia, e esse tema, essa temática ampla, bem global, que é a família, ela vai se sofisticando com o passar do tempo e vai se refinando e se definindo. Ela vai ganhando algum formato mais específico à medida que o tempo vai passando e que a revelação vai se aumentando ao longo da Bíblia, com novas revelações, novos fatos, novas épocas, novas mentalidades. Na época patriarcal, por exemplo, o paradigma de família na época patriarcal era o desenho familiar, a característica da família naquela época. O que se percebe ali é que a ideia de família já existia, estava estabelecida, mas certas perguntas ainda ficam sem respostas ali, porque nós não temos ali na era patriarcal
aquele mesmo desenho familiar, aquela mesma configuração familiar que vai se estabelecer, se definir mais tarde. Alguns temas que se destacam ali, por exemplo, é a questão do patriarca, do patriarcado do homem, como chefe do lar começa e continuará sendo, mas o homem não é apenas o chefe do lar, ele também é o sacerdote do lar, ou seja, é ele que cuida não apenas de todos os aspectos familiares, cumprindo seu papel de provedor, de defensor, de protetor, mas ele também retém em sua mão a função religiosa, ele retém a função profética, né? Ou seja, no patriarca se reúne todas essas funções que mais tarde em Israel vão pertencer a pessoas diferentes. Naquela época é o patriarca que reúne em si mesmo tudo isso. O objetivo principal da família é a reprodução, de fato a ampliação ali da família, mas nós podemos perceber que uma ênfase muito forte é dada à questão da herança, ao princípio da hereditariedade e a preocupação de que o filho nascido do sangue, ou seja, um filho legítimo nascido do patriarca seja o seu herdeiro e ele receba a bênção patriarcal, a bênção que garantirá a ele a continuidade da família, a continuidade da linhagem e a preservação da bênção e da prosperidade que até então o patriarca tem e passa para ele. E isso é muito visível lá em Gênesis. Quando nós vamos um pouco adiante para um outro momento em Israel, que é a era tribal, quando Israel já está subdividido em tribos, né, todas essas 12 tribos dos 12 de Jacó, as famílias ainda continuam sendo a estrutura básica dessas tribos, mas existe a preocupação muito mais forte com a questão de linhagem, ou seja, de quem vem de quem pertence, a que tribo tal pessoa pertence, e as tribos já se organizam em principados, em cabeças, em representantes. Ali existe uma preocupação enorme naquele momento de Israel, porque entra em vigor ali, entra em cena ali algo que não existia na era patriarcal, que é a lei. E a lei, ela se apresenta não apenas como uma fórmula reguladora para todo Israel, mas também para os aspectos familiares, como também ela se torna um meio de ensino, um elemento para as famílias usarem para ensinar os seus filhos sobre o Senhor. E as famílias são responsabilizadas, os pais passam a ser responsabilizados ali por ensinar a lei do Senhor. Já lá em Deuteronômio já era dito que os pais deveriam chamar os seus filhos e inculcar neles a lei que Jeová, que o Senhor Deus estava transmitindo para eles. Então, é um modelo de família que vai se configurando com essa responsabilidade, essa obrigatoriedade, essa função do ensino, porque agora existe a lei, existe um material pelo qual instruir os filhos. Antes não havia esse tipo de material, agora passa a existir. No Israel posterior, o Israel monárquico, essa educação das famílias deixa de ser exclusivamente feita só no lar e passa a ser feita também por outras instituições sociais de Israel que detêm essa função de ensinar, porque entra em ação, entra em vigor, entra em cena a figura do sábio, ao lado do profeta, ao lado do sacerdote, ao lado do rei, entra em Israel também em cena a figura do sábio. E o sábio é aquele que detém a observação da vida, a sabedoria e transmite, ele não é apenas sábio para ler a vida, para fazer a leitura da vida e transformar essa leitura em pequenas máximas, em rápidas palavras que são os provérbios. A estrutura dos provérbios é uma das estruturas mais populares que havia em Israel para se ensinar a sabedoria, tanto é que existe um livro inteiro no Antigo Testamento com essa
com material dessa característica, mas não se enganem, alguns salmos também são salmos de sabedoria, eles foram escritos em linguagem poética, eles têm alguns temas relacionados ao louvor a Deus, mas alguns salmos, em alguns salmos o tema deles é a sabedoria, e quem está por trás da elaboração, da constituição desses salmos é essa figura do sábio. E nesse momento, a sabedoria ela passa a ser, ela passa a enfocar de forma especial os temas familiares. A literatura de sabedoria, o sábio, passa a ser preocupação dele, um dos temas de maior preocupação do sábio é a questão familiar. Porque se vocês abrirem o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, e se vocês também recorrerem a alguns salmos, vocês perceberão claramente que existe toda uma preocupação com lições que são dadas ali aos pais, aos filhos, às mães, aos cônjuges, ou seja, a temática de família está ali dentro de forma especial, e existe essa literatura em Israel e essa função em Israel para fazer esse trabalho. Então, esse retrospecto rápido é necessário para a gente entender que, quando chegamos ao Novo Testamento, a base da mentalidade doutrinária, religiosa, da visão de mundo que existe no Novo Testamento é uma base judaica e é a base do Antigo Testamento. A visão que se construiu, a ideia que se construiu de família, e que passou-se a se defender de família no Novo Testamento, ela se construiu no Antigo Testamento. Quando os apóstolos vão instruir os cristãos nas epístolas sobre esse assunto, ou mesmo quando o Senhor Jesus fala sobre esse assunto de família em suas altercações ou em suas pregações, ele está falando sempre com base naquilo que se construiu, na mentalidade que se construiu no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento concorria com essa visão de família uma outra visão de família muitíssimo forte, mas completamente diferente dessa, que era a visão produzida pelo helenismo, pela disseminação da cultura grega, que se misturava com os povos, e esses dois grandes e últimos impérios ocidentais, o Império Grego e o Império Romano, eles, por suas culturas, por suas tradições, pelos textos que nos chegaram até hoje, por tudo aquilo que chegou até nós e que nós podemos ler, esses povos, a ideia que havia de família nesses povos era uma ideia completamente contrária e diferente da ideia que se construiu no Israel do Antigo Testamento. Então, quando Paulo ele escreve falando aqui sobre o que Deus fez com os povos gentios, aqui em Romanos capítulo 1, ele diz assim, vejam, assim como eles rejeitaram a Deus, tendo dele pleno conhecimento, ele os entregou a um sentimento reprovado para fazerem essas coisas que não convêm, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, detratores, difamadores, aborrecíveis a Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse retrato que Paulo constrói aqui dos gentios é, na verdade, a visão que o apóstolo nos dá do mundo profano, ou seja, do mundo não sagrado, não judaico, e dessa visão e dessa imagem que se construiu, passada pela cultura dos gregos e dos romanos, já naquela época, todos esses valores aqui, que são
na verdade, todos os valores que são contrários a esses males que Paulo está enumerando aqui, uma grande parte desses valores são os valores familiares que são destruídos, que foram destruídos, e se construiu um modelo, né? Se configurou um modelo de instituição familiar que é completamente oposto ao modelo bíblico, ao modelo do Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, junto com a linha padrão de família no Antigo Testamento, concorre com ela sempre uma linha marginal, que é a linha do desvio. Não podemos fechar os olhos para esse fato, de que o Antigo Testamento não é só perfeição e não conta só uma história perfeita. A história que o Antigo Testamento conta não é uma história perfeita. O texto é inspirado, o texto é de Deus, mas a história é a história de homens e de coisas que os homens fizeram, e coisas boas e coisas ruins que os homens fizeram. Então, dentro dessa linha que se constrói sobre o ideal familiar, existem também os desvios dessa linha, e eles estão presentes lá no Antigo Testamento. Por exemplo, a linha padrão do Antigo Testamento para o casamento é o casamento heterossexual. Então, a homossexualidade sempre vai aparecer como um desvio dessa linha padrão lá no Antigo Testamento. O incesto, o relacionamento entre filhos e mães, e pais e filhas, e tios e sobrinhos, esses tipos de relacionamentos sempre aparecem lá como um desvio da linha padrão. É sempre um desvio da linha padrão. A monogamia é apresentada, ela vem se constituindo ao longo da história de Israel como o ideal familiar, mas a poligamia está presente o tempo todo ali, como concorrendo a esse padrão. Então, existe sempre uma linha padrão e existe também as linhas marginais que concorrem com essa linha padrão. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o que existe nos outros povos, né, o que existe na cultura helênica, na cultura não judaica, na cultura de fora, na cultura globalizada da época do Novo Testamento, é uma visão que destrói completamente a visão de família que foi construída ao longo do Antigo Testamento. Então, é por isso que a base cristã, a base da visão de família do Novo Testamento, ela depende do Antigo Testamento. Se a gente não for lá e não fizer esse retrospecto para entender, a gente não vai entender. Até o apóstolo, ele usa justamente os textos do Antigo Testamento para exortar os cristãos do Novo Testamento. Então, aqui no texto de Efésios, capítulo 6, nós encontramos um versículo que é o versículo que eu queria deixar para os irmãos como sendo a referência dessa palavra que eu estou dando para os irmãos nesta manhã. Efésios capítulo 6 seria o meu texto básico, meu texto principal aqui para essa palavra. Efésios capítulo 6, é o texto clássico do apóstolo Paulo sobre família. Não começa no capítulo 6, começa toda a exposição de Paulo sobre família em Efésios começa no versículo 22, mas lá ele vai falar sobre maridos e mulheres, não é a nossa temática, né? Mas só para os irmãos saberem, começa em 5:22 o que Paulo vai falar sobre família aqui em Efésios. E nós estamos interessados no capítulo 6, versículos 1 a 4, que é quando Paulo diz assim, e ele vai, na verdade, sobre essas relações de casamento, lar e trabalho, ele vai até o 6, versículo 9, quando ele vai falar sobre servos e senhores. Nossos versículos aqui 1 a 4 de Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A rigor, meus irmãos, o versículo de nossa palavra é o versículo 4, porque a nossa incumbência é falar sobre o papel, o plano de Deus para os pais, né? Então, nós não deveríamos nem falar sobre filhos aqui, é só sobre pais, né? Rigorosamente falando. Mas esses versículos, eles se completam e se dependem um do outro. Não dá para fazer uma leitura separada deles, porque existe aí uma visão de conjunto muito forte que nos impede de separá-los. Mas a nossa ênfase, de fato, é o versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E o que eu queria deixar para os irmãos desses versículos não é nada complexo, não é nada longo, não é nada muito desenvolvido. É a ideia básica que está aí. Mas o que eu queria que os irmãos percebessem aí, do versículo 1 ao 4, é a dependência de Paulo do Antigo Testamento. Porque eu vim falando algumas coisas do Antigo Testamento para poder colocar para os irmãos essa chamada de atenção agora, para esse capítulo 6. Vejam só: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Essa expressão de Paulo, ela já é uma remissão, uma referência ao Antigo Testamento, ao princípio do que é certo. O que Paulo quer dizer, na verdade, aqui, o que é certo pela nossa consciência, ou seja, pela natureza, pela ordem da criação. O que diz a criação, naturalmente falando, como ela foi estabelecida, como ela foi idealizada por Deus. É que os filhos, por virem dos pais, eles sejam obedientes aos pais. É a ordem natural, é isso que Paulo está dizendo aqui. Mas ele vai adiante e diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, novamente Paulo está dependendo do Antigo Testamento para fazer a sua advertência, a sua admoestação. Agora ele recorre ao decálogo, aos 10 mandamentos, para falar de um que é o mandamento, que é o 5º mandamento, né? Ou seja, seria o mandamento da 2ª tábua, né? Ou seja, não, ainda estaria na 1ª tábua, né? Os judeus dividiam os 10 testamentos em 2 tábuas de 5 testamentos. Esse seria o 5º mandamento. E Paulo ainda está dependendo aqui de recorrer ao Antigo Testamento. Mas ele vai adiante, ele continua preso no Antigo Testamento. Vejam só: para que te vá bem. De onde é essa palavra, né, que Deus dizia para o povo de Israel no Antigo Testamento? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se vocês forem lá em Deuteronômio, me parece que é o capítulo 5, lá a frase segue adiante, porque diz assim, mais ou menos, em outras palavras, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor Deus te dá. Mas aqui Paulo não podia acrescentar isso, porque lá é porque Deus estava dando a terra prometida a eles, né? Então, lá fazia sentido Deus dizer, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor Deus está dando a vocês de presente. Aqui Paulo para nessa parte e fica só para que se prolongue, ou seja, de longa vida, né? Para que sejas de longa vida sobre a terra. Somente aqui. Mas Paulo ainda está enraizado no Antigo Testamento para fazer a sua orientação, para fazer a sua admoestação. Então, toda essa dependência do Antigo Testamento é porque, como eu disse para os irmãos, construiu-se de lá para cá toda uma imagem de família que se configurou e se tornou a base do ensino bíblico, e o judeu do Novo Testamento, que é cristão, Paulo, por exemplo, e outros também, até o Senhor Jesus, ele sempre recorre ao Antigo Testamento, à lei de Moisés e a outras passagens da Bíblia do Antigo Testamento para falar sobre os princípios familiares. Vocês podem ver isso nos evangelhos e nos sermões que o Senhor Jesus pregava. Então,
É assim que Paulo introduz, porque Paulo começa com os filhos, obedecei, porque esse é o critério que Paulo escolheu aqui. Vejam só no versículo 22, aí do capítulo 5, Efésios, né, do capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Então, Paulo escolheu o critério de falar primeiro de sujeição e de obediência. Então, assim como ele falou primeiro sobre as mulheres e sobre o princípio de sujeição aos maridos, aí ele também começa falando sobre os filhos e o princípio de obediência dos filhos para com os pais. Mas é só a ordem que Paulo escolheu para falar. Depois ele falará sobre o papel do marido em relação à esposa e falará sobre o papel dos pais em relação aos filhos, que é o que está aí no versículo 4. Veja, o versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, essa injunção de Paulo aqui, ela tem a sua parte positiva e a sua parte negativa. A parte negativa é a primeira, o que Paulo diz para não fazer. Né? Basicamente, o ensino bíblico a respeito da responsabilidade dos pais para com os filhos, ou seja, do papel dos pais no lar em relação aos filhos, se resume nesse texto aqui, nesse versículo. Existe um versículo similar a esse em Colossenses, em que Paulo também diz para os pais não provocarem os filhos para que eles não fiquem desanimados. Aí Paulo acrescenta a palavra desanimados, que ele não acrescenta aqui. Mas vejam, a primeira parte da injunção é negativa. É o que os pais não devem fazer. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Isso daqui sugere para nós, essa orientação de Paulo sugere para nós que Paulo está, na verdade, condenando a disciplina em excesso. Ele está, na verdade, condenando aqui a forma errada de disciplinar ou outras formas que eram vistas como maneiras de corrigir e de disciplinar, mas que, na verdade, não eram efetivas e que se excediam na violência que às vezes era infringida aos filhos, né? E Paulo ele está levando isso aqui até o limite máximo, ou seja, ele diz que a disciplina, ou seja, se estamos falando aqui de disciplinar, daquele tipo extremo de disciplina em que o pai ele espanca o filho, ele machuca o filho, ele causa danos, né, físicos à criança, ou seja, se estamos falando desse tipo de disciplina como sendo o ponto extremo da disciplina, Paulo ele está no nível mais baixo, mais simplificado, ou seja, espancamento, machucar as crianças. Eu estou falando de simplesmente provocar a ira. Então vocês percebem a distância disso, ou seja, muito longe de Paulo incentivar qualquer tipo de disciplina extrema. Ele está preocupado, inclusive, que o tipo de disciplina colocado sobre os filhos seja aquele tipo de disciplina que sequer consiga despertar ira, raiva nos filhos. É disciplinar com a capacidade de conseguir que eles ouçam sem nem mesmo se exasperar em relação ao ensino que eles estão recebendo. Então, Paulo aqui, na verdade, é alguém que defende uma ideia de educação familiar, de educação cristã, da forma mais refinada possível, da forma mais amorosa, da forma mais carinhosa possível que se possa imaginar. Então, não estamos falando aqui, não estamos entrando aqui no mérito de como disciplinar ou como não disciplinar, e nem na sua liberdade como pai, como mãe, de fazer isso. Mas Paulo está sugerindo aqui que o caminho bom, o caminho ideal para essa disciplina começa por aí, começa por fazer o suficiente para que não leve a criança, o jovem, o adolescente a sentir sequer esse sentimento de ira,
adote essa postura reativa contra os pais a ponto de se irarem. E aí nós vemos, na sequência, a parte positiva da instrução. Criai-os. Esse verbo aqui, criai-os, ele, na verdade, passa uma ideia muito maior do que criar. A ideia dele é de alimentar. Esse verbo aqui está repetido aí no 29. Vejam só aí, versículo 29. A gente está em Efésios 6, né? Mas no 5:29, olhem só. Pois ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, mas a nutre. Esse verbo aí, nutrir, mas a nutre, vamos lá, e dela cuida, como também Cristo faz a igreja. Então, aqui Paulo está falando do marido cuidar da mulher. Ele diz que ninguém aborrece a própria carne, mas a nutre. Essa palavra nutrir aí é a mesma palavra aqui do versículo 4, que aqui foi traduzido por criar. Mas criai-os, ou seja, a ideia aqui é uma ideia de criação, mas no sentido mais completo possível. Criai-os. Mas é alimentar, é nutrir, é se preocupar com o crescimento, com o desenvolvimento. Essa palavra, ela inicialmente tinha a ideia de criar mesmo, de educar mesmo para o crescimento, mas ela foi se desenvolvendo, de tal forma que ela passou também a significar cuidar da educação, não apenas física e moral, mas mental e espiritual. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 4, é no sentido mais completo. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os, educai-os, nutri-os, alimentai-os. Ou seja, todos os sentidos que a palavra puder ter devem ser aplicados aqui. E aí vem duas palavras importantes na sequência. Criai-os aonde? Na disciplina e na admoestação. Nas Bíblias dos irmãos podem aparecer vocábulos diferentes para esses dois termos, né? Aqui na minha está disciplina e admoestação. Pode ser que esteja aí na doutrina e admoestação do Senhor, não é isso? Ou na instrução e na admoestação do Senhor. Mas o caso é que a primeira palavra é uma palavra conhecida de todos, paideia. É uma palavra muito conhecida, porque é a palavra que entra na composição de outras palavras, como pedagogo, né? É composta com essa palavra, paideia. É a palavra que tem o sentido mais completo de educação. Mas ela inclui também correção, ela inclui castigo, ela pode incluir castigo, ela inclui instrução, ela inclui ensino, ela inclui tudo que está relacionado ao universo da educação, as ações que os pais tomam, que são aprendizados. Às vezes um pai não ensina um filho apenas falando. Certas atitudes que ele toma sem palavras servem para educar o seu menino, a sua menina, só com as atitudes que ele toma sem palavras. Então esse tipo de educação também está envolvido aqui. E também está envolvida aqui a ideia de punição e de castigo, de correção, tá? Mas é por isso que a palavra disciplina seria uma boa tradução para essa palavra aqui, porque ela engloba muitos outros significados. E a segunda palavra, admoestação, que em algumas Bíblias pode estar doutrina, ela tem mais a ver com aquilo que os pais devem falar mesmo, com as palavras que os pais devem falar para as crianças, para elas ouvirem, para elas aprenderem, para elas entenderem. Ou seja, a primeira palavra tem um sentido de educação mais geral e engloba vários tipos de ações. A segunda palavra é mais específica e tem a ver com aquilo que a instrução verbal que os pais devem passar para as crianças. Então, juntando as duas palavras, Paulo está falando aqui de um papel familiar dos pais em que eles têm a função e a responsabilidade de cuidar da educação da forma mais completa possível. Esse é o seu papel, essa é a sua função, essa é a sua obrigação, essa é a sua responsabilidade, é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí, para finalizar aqui o texto e também para finalizar na nossa palavra, Paulo ele acrescenta algo aqui que é o que difere, na verdade, a educação cristã de qualquer outra educação, e é o que difere
os laços familiares do cristão de qualquer outro tipo de laço familiar e que envolva pessoas que não são cristãs. Que é esse acréscimo que ele faz aí, a disciplina e a admoestação do Senhor. Aí aparece a palavra Senhor, mas vocês perceberam que no versículo 1 também aparece a palavra Senhor? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Uma palavra tão fácil de esquecer, né? Mas ela está presente aí essa palavra, esse acréscimo no Senhor e do Senhor, ele é decisivo nessa exposição que Paulo está fazendo. Vejam, a melhor tradução do versículo 1, na verdade, não seria filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Seria, filhos, obedecei no Senhor a vossos pais, porque Senhor está ligado com a forma de obedecer deles. Que tipo de obediência é essa? É uma obediência no temor de Deus. Então, obedecei no Senhor a vossos pais. Aí Paulo, para equilibrar os lados, as partes, ele também diz que os pais devem instruir, disciplinar, admoestar no Senhor. Mas vejam que Paulo, ele é muito coerente com aquilo que ele faz. Então, ele está fazendo isso o tempo todo nessa sessão. Olhem só no versículo 22. Versículo 22. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Ok? Versículo 25. Maridos, amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Ou seja, sempre estabelecendo um padrão de comparação. Da mesma forma, versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Como a Cristo. Como a Cristo. Não servindo só à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo. E aí no versículo 9, para fechar, vós, senhores, procedei do mesmo modo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que ele não se deixa levar de respeitos humanos. Então, essa expressão no Senhor, meus irmãos, é ela que define e que causa toda a diferença aí no texto, porque Paulo, ele quer deixar claro que ele está passando para todos aqueles cristãos de Éfeso, e para nós, por extensão, que ele quer que essa visão familiar que se está construindo aqui, que todos esses preceitos que ele está passando sejam preceitos que sejam demonstrados, que sejam exibidos, que fiquem evidentes pelo fato de que eles são cristãos. Ele não quer apenas paz familiar, ele não quer apenas uma família em harmonia. Isso é possível encontrar em muitas outras famílias que não tem nada a ver com a fé cristã nem com o evangelho. Ele não quer apenas, ele não está lutando aqui pelas famílias por causa da sociedade. Ele quer que essa estrutura familiar, essa organização familiar e todos esses preceitos que ele está transmitindo sejam exibidos na família como uma maneira de mostrar que essas pessoas são assim também porque são servas de Deus, são servas do Senhor. E, de certa forma, nós estamos aqui hoje, e vamos estar aqui, se Deus quiser, nas próximas quartas, acompanhando essa série de estudos, não é porque existe um interesse acadêmico ou de ampliar a nossa cultura estudando essa série de temas. Essa série de temas, ela tem que ter esse propósito final, principal, que é o fato de que você precisa estar sempre refletindo sobre isso, porque você é cristão, porque nós somos cristãos.
É por isso que toda essa estrutura aqui, a gente está falando do capítulo 6 de Efésios, capítulo 5, mas não vamos parar aqui para ver isso, mas toda essa estrutura aqui das instruções que Paulo fala aqui, né, sobre família, maridos, mulheres, pais, filhos, servos, senhores, se os irmãos depois forem observar aí com bastante calma, toda essa série de orientações de Paulo aqui, ela está completamente fixada, presa, dependente daquele versículo 18 do capítulo 5, que é um versículo muito conhecido de todos nós que somos pentecostais e cristãos de forma geral, onde Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, percebam por que é que todo esse texto aqui, estruturalmente falando, se a gente for aqui pegar o texto mesmo e disseminar e dissecar aqui e espalhar, esmiuçar para os irmãos vão ver toda a dependência desse versículo. Porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, existe o padrão não crente e o padrão crente. E o padrão crente é o seguinte: ele é governado pelo Espírito. É o Espírito quem domina ele. É por isso que eu posso falar de disciplina com equilíbrio, disciplina com medida, de disciplina com a quantidade necessária, porque eu estou falando de pais que são dominados pelo Espírito e de filhos que são dominados pelo Espírito. E é isso que Paulo quer que fique claro. Eu quero que fique claro que nem todos são dominados pelo Espírito. E é por isso que ele fala que o homem não crente, não dominado pelo Espírito, ele é como aquele que é dominado pelo vinho. É essa contraposição que ele faz aqui. Eu pergunto, o que é que o vinho faz com uma pessoa? Ou seja, uma pessoa que toma álcool. Na verdade, Paulo não está preocupado aqui com o vinho em si, e sim com os efeitos que ele realiza em quem é consumidor dele. O que o álcool produz, né? Quais são os efeitos que o álcool produz no cérebro, na mente de alguém? O que é que uma pessoa faz? A pessoa só faz coisas boas depois que ela fica bêbada, né? É o contrário, ela só faz coisas ruins, erradas, ou pelo menos coisas infrutíferas. E Paulo está querendo mostrar isso aqui. Mas nós não somos cheios de vinho ou de álcool. Nós somos cheios do Espírito. E quem controla é o Espírito. No caso do homem, né, do homem bêbado, do homem que se embebeda, que fica descontrolado por causa do álcool, quem controla ele é o álcool. E o álcool tem esse efeito no cérebro. Ele, de certa forma, ele desabilita do cérebro, é isso que o efeito que ele produz no cérebro humano. Ele desabilita as funções mais elevadas e relaxa o cérebro. E à medida que ele relaxa o cérebro, vão se aflorando outros instintos que o homem, em sua condição, em suas faculdades normais, ele consegue controlar. Mas quando ele está relaxado, quando esses componentes da química cerebral estão desabilitados ou relaxados, os outros elementos, os elementos mais instintivos, mais agressivos, mais selvagens, começam a aparecer, porque os inibidores deles estão relaxados. Então é isso que o álcool definitivamente faz no cérebro. Então o que Paulo está dizendo é que quem bebe álcool, quem se embebeda, ou seja, quem está dominado pelo álcool, é alguém sem controle. É alguém completamente descontrolado. Mas Paulo, ele está chamando a atenção para o fato de que nós não somos controlados pelo álcool. Nós somos controlados pelo Espírito. E aí é uma série de coisas positivas e boas que vai suceder, que vai se desdobrar desse domínio do Espírito sobre nós. Então, quando ele começa a falar de família, é porque ele já introduziu esse tema do domínio do Espírito sobre o homem, sobre a mulher, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os pais, sobre os filhos, sobre toda a estrutura familiar. O segredo, na verdade, o grande ensino de Paulo, antes desses versículos que eu esmiucei, é
é aprender o que significa ser controlado pelo Espírito. É isso que vai definir, de fato, você como pai, você como mãe, como esposo, como esposa, e os laços familiares, as relações familiares, a forma como você vai conduzir, vai instruir, vai educar, vai governar a sua casa. Tudo depende de você entender esse versículo. Em resumo, se você entender esse versículo, se você explorar esse versículo, se você for fundo nesse versículo, pode ter certeza que você vai ser abençoado grandemente em sua família, em sua vida pessoal e em sua família, por causa do que ele significa. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço pela oportunidade que me foi dada mais uma vez pelo irmão Ronaldo. Peço desculpa pelas limitações, né? Como eu disse para os irmãos, o tema é muito amplo, então a gente tem que ser seletivo, mas essa passagem de Efésios é a passagem clássica para esse tema, né? De certa forma, Paulo sintetiza aqui o que nós precisamos fazer, está tudo englobado aqui dentro desses termos que ele usa, né? É possível até que, me desculpo aqui, pelo companheiro que vai vir na sequência, porque como aqui eu falei dos pais, mas eu falei dos pais mais de forma completa, ou seja, pai e mãe. E como o próximo tema é sobre mães, então... mas aí eu fiquei só em 4 versículos, né? Tem a Bíblia, né? Tem a Bíblia toda, né? Para a pessoa procurar um outro versículo para falar, né? Ok? Que Deus abençoe.